A pergunta era assim, pastores, então Jesus já está às portas, porque a novilha tinha que ser nova. E se ela já está aí, então está tudo preparado para Jesus chegar realmente. Isso aí, eu acredito que os dois Ricardos vão comentar e concordar. Não haja dúvida, né? Eu fiz até uma live sobre isso há uns 2 anos atrás ou 3, falando sobre a novilha vermelha e qual o propósito dela, o que tinha que se fazer com as cinzas dela. Então isso é um outro elemento muito importante. Ela não nascia há muito tempo em Israel. Então o fato de termos também uma novilha vermelha, e aqui eu quero chamar a atenção para os nossos telespectadores. Nós estamos aqui 3 professores de escatologia, então talvez nós estejamos falando de algum dado que seja muito novo para quem está ouvindo. Mas, por mais que nós estejamos aqui, é um prazer, eu tenho certeza que os dois vão concordar, é um prazer ensinar a palavra de Deus, é uma satisfação muito grande. Mas o fato de nós estarmos ensinando, irmãos, não exclui a responsabilidade que cada irmão deve conhecer a sua Bíblia. Inclusive, eu tenho chamado muita atenção essa semana, gente, chamei atenção na live do Reino, falando o seguinte, por causa dessa separação de Antigo e Novo Testamento, muita gente passou a estudar só o Novo Testamento, abandonando o Velho. E por conta disso, não consegue interpretar o Apocalipse, as profecias dos últimos dias, porque não conhece o Antigo Testamento, não conhece as profecias do Antigo Testamento. Então você que está em casa, além de poder, claro, obviamente, se banquetear aí dessa live de hoje, você precisa conhecer a lei e os profetas, porque Jesus disse que eles testificavam dele. Então, esses elementos que nós estamos falando agora, de novilha vermelha, de porta dourada, de porta oriental, poderemos falar aqui de pináculo do templo, e coisas dessa natureza, é muito importante compreender isso no Antigo Testamento para poder entender do que o Novo está falando. Então, isso para vocês que estão em casa é muito importante compreender. Comenta aí, gente, da novilha vermelha e dessas questões dos sinais. Em 2018, se não me falha a memória, foi quando começaram a aparecer. São várias já. Tem nos Estados Unidos, Colômbia, próprio Israel. E eles precisariam de uma novilha vermelha para corroborar com números 19:2, que pede uma novilha vermelha sem defeito, sem mancha, sobre o qual nunca tenha sido posto julgo. Então, todos os elementos já estão lá, né? Tudo, os sacerdotes, os utensílios, e essa combinação perfeita da novilha, que tem que ser aspergida. Então, eu creio que se você tem os utensílios e a novilha era uma questão complicada, porque existe uma genética por trás para você nascer perfeitamente como ela tem que ser, como está em números. E eu vejo que todas as situações estão prontas, e a gente pode até avançar um pouquinho na questão do anticristo com o falso profeta também. A gente pode evoluir para uma discussão mais conjectural um pouquinho, né, que o pessoal deve estar em casa querendo saber também alguma coisa, né? Então a gente pode conjecturar, mas sem dúvida a novilha vermelha é uma questão muito importante, assim como a figueira brotou, Israel, o grande sinal. Então você tem vários sinais escatológicos acontecendo hoje, como também a gente tem postado no grupo lá de escatologia, muita movimentação no Mediterrâneo, no Mar Negro. Rússia, Irã e Turquia estão reclamando de Israel. Ora, se isso não é Ezequiel 38, 39, então para tudo, eu quero descer, né? Chamem, né? Porque assim, muito junto, muito com o que os jornais dizem, com o que a Bíblia diz, está muito conectado, muito pertinho. Por isso, essa live tem o objetivo, além da gente falar sobre escatologia, de dar uma pitada de evangelismo. Põe tua vida em ordem, meu filho. Vamos nessa que já está tudo pronto aí. Glória a Deus. E agora, a última notícia que eu soube é que a Jordânia, né, se alia ao Irã. Exatamente porque tem a questão do tráfego, né, dos oleodutos que vão do Irã e passam ali pelo Iraque, e hoje a Jordânia para trafegar para o mar Mediterrâneo, né? Então, a Jordânia, que teoricamente tem relações, vamos dizer assim, tirando alguns aspectos, mas são relações relativamente amistosas com Israel. Não é aliada nem nada, mas relações amistosas. Exatamente.
Só que agora aliada ao Irã é complicado, né? Isso levanta uma questão. Uma coisa interessante, voltando à questão da novilha vermelha, só para ressaltar o aspecto da importância dela, porque tem que ser vermelha e tal, lembrando que um fio, uma manchinha ainda que extremamente escondida já invalida essa novilha. Então, note-se que era uma raça, né? Era uma raça que para o israelita era considerada pura, porque vem aquela história profética, sem mancha, como o cordeiro, como outros animais, a novilha também não poderia ter mancha. E não é mancha de ferida ou coisa assim. É mancha por uma questão de diferença genética. Ah, mas Deus é tão exigente a esse ponto. Ele é o Criador. Se ele sabe, se ele impôs lá em Números, como o mestre Martino deixou claro, que é o que regulamenta a novilha vermelha para esse tipo de sacrifício, Números 19, tem que ter um motivo. Então ela é muito difícil. E houve uma sequência de insucessos até chegar a 2018, como o mestre Martino falou, que eu entendo que foi a época onde eles conseguiram chegar à perfeição genética dessa novilha. Então vejam bem, estabelecido por Deus no Antigo Testamento, essa novilha, esse tipo de animal perfeito, saudável, é o que é necessário, vejam bem, porque a importância da novilha e porque Israel dá tanta importância para ela. É o que se estabelece como imprescindível, é condição sine qua non para se obter o mais alto nível, vamos dizer assim, o nível mais excelente de ritualístico, né? De pureza, de purificação do templo, etc, etc. Então, por isso a exigência da novilha vermelha. E aí, com a obtenção da novilha, voltou a discussão. Não, agora sim, nós temos a novilha. Faltava isso, né? Porque nem a Arca da Aliança impede a construção do templo. Mas a novilha, a ausência da novilha impediria. Por quê? Porque ela é o sacrifício perfeito para a consagração e a purificação desse templo para os judeus, aqueles que mantêm a ortodoxia. Então, só até dando Até o vinho, pastor Ricardo. Até o vinho eles conseguiram chegar no vinho da época. Dela. Sim. O óleo, as especiarias para fazer o óleo da unção, dos utensílios, conseguiu-se também já isso. Para quem está em casa, eu sei que tem muita gente que está nos assistindo que sabe, mas tem muita gente que não sabe. O Instituto do Templo, ele é uma instituição não governamental em Israel, ela não é uma instituição assim do governo. É um instituto feito por judeus ortodoxos e tal, preparando os sacerdotes, as vestimentas e os utensílios, conforme os dois Ricardo já falaram, para o terceiro templo. Isso é tão importante, então, para os irmãos entenderem. Sem terceiro templo, não tem tribulação. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, onde que está a profecia especificamente que fala que tem que ter terceiro templo a tribulação? Ela está nas palavras de Daniel, nas palavras de Jesus, nas palavras de Paulo. Sem terceiro templo, não tem anticristo, não tem tribulação de 7 anos, porque ele vai fazer uma aliança de 7 anos e vai assentar-se no lugar santo, querendo parecer Deus. Então, para você que está chegando agora, ou vocês que estão participando, essa história da reconstrução do templo, essa questão que nós estamos falando do Instituto do Templo, que tem os utensílios preparados, e conseguiram, inclusive, preparar as especiarias para unção, tem todos, conforme o pastor Ricardo Souza diz, todos os utensílios, menos a arca, mas a falta da arca não é condição sine qua non, que é uma expressão do latim para quem está ouvindo aí a gente dizer isso semana passada e agora, quer dizer, condição sem a qual. Agora, a novilha vermelha tem que ter, conforme o pastor Ricardo Souza falou. Então, sem terceiro templo não tem tribulação. Sem terceiro templo não tem anticristo. Isso é de suma importância. E aí, quando o pastor Ricardo Martins provoca para evoluirmos na discussão para falar, inclusive, de anticristo e falso profeta, é por causa disso. O templo ele é um fator importantíssimo para o anticristo, para o falso profeta. Porque é ele que vai validar o povo de Israel. Preste muita atenção, você que está em casa. O templo é a alma da fé judaica. Desde o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, o povo está sem fazer sacrifícios.
né? Israel está sem fazer sacrifícios. Então, imagine o que é para este povo bíblico, este povo do Antigo Testamento, esse povo que recebeu toda essa ordenança, estar sem o seu templo e vislumbrar. Isso tudo está preparado, tem inclusive aquela menorá grandona de ouro, né? E tudo preparado. Então, para você que está em casa, que está perguntando, eu vi aqui umas perguntas. Sim, então nós estamos muito perto, nós estamos muito perto. E conforme nós falamos na outra live, os sinais apontam então para a tribulação, para a reconstrução do templo, para a manifestação do anticristo, do falso profeta, muito mais então para o arrebatamento, já que a igreja não passa pela tribulação. Por isso essa questão do terceiro tempo é tão urgente, é tão importante, né? Verdade. Ela é uma questão tão importante, mas me preocupa uma situação, né? A gente não gosta de entrar no cunho nem nas avaliações políticas, mas eu não sei se é o Chaim ainda o presidente do Instituto, mas ele era, e é ele que tem um estudo a respeito da novilha vermelha, mas recentemente parece que é o Itzhak Reuven que está à frente, e ele tomou uma atitude recente de ir orar num lugar proibido. Foi, exatamente.